lá para a nossa entrevista de hoje aqui no Bandeirantes Acontece. Vem aí a notícia de que o cidadão pode ter que usar plano de saúde privado, pode ter que encarar um reajuste de mais de 16%. Seria o maior reajuste já aplicado para correção de plano de saúde. A gente sabe tudo o que aconteceu ao longo desses 2 anos de pandemia, todos os preços que têm algum tipo de indexação e que foram segurados, digamos assim. Só que a situação do brasileiro é por demais complexa, e a gente fez entrevista semana passada para falar sobre isso. O brasileiro das grandes cidades, das regiões metropolitanas, nunca ganhou tão pouco, em média, na comparação com uma década. O brasileiro está ganhando em média aí R$ 1.378 nessas regiões metropolitanas. Isso o estudo da renda média das famílias, o que traz um impacto bastante impressionante no consumo, já que a inflação voltou a ser bastante representativa no orçamento das pessoas. Os planos de saúde vêm com uma carga importante também. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com a coordenadora de saúde do IDEC, que é a Ana Navarrete, que nos atende aqui no Bandeirantes Acontece. Oi, Ana, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Cláudio, Ronald, é um prazer muito grande falar sobre os direitos dos consumidores nesse tema tão difícil que é plano de saúde e capacidade de pagamento. Pois é, Ana, o prazer é nosso. Capacidade de pagamento que me chama a atenção é assim, eu tenho uma curiosidade com relação ao trabalho do IDEC. Quando essas informações surgem da ANS ventilando a possibilidade, a ANS quando ventila qualquer coisa, invariavelmente é para lascar a vida do consumidor e não dos planos de saúde. Como é que é a reação no dia a dia de vocês? O telefone de vocês começa a tocar, vocês começam a ser consultados, as pessoas já previamente tentam buscar informações para não serem surpreendidas ou para já planejar o que vai acontecer com elas para frente, caso não tenha alternativa? Então, olha só, a ANS ela tem um histórico de ter adotado medidas muito favoráveis às empresas, sem dúvida, mas assim, para ser feita a justiça, quem tem ventilado esse percentual super elevado, 16%, não é a agência, são as próprias empresas, né? Então, tem uma série de consultorias, enfim, que tem trazido esses percentuais super altos. É importante chamar atenção para que esses percentuais não são percentuais oficiais, não foram respaldados pela agência reguladora, né? E, historicamente, quando saem essas estimativas, um pouco antes do reajuste oficial, elas sempre saem um pouco acima da previsão oficial mesmo. Mas é óbvio que um percentual dessa monta assusta, sim, as pessoas, né? E a gente está vivendo um cenário de aumento do custo de vida, de dificuldade de acessar a cesta de serviços básicos, assim, a gente tem aumentos no âmbito da energia, em diversos serviços, e claro que o consumidor fica assustado com a possibilidade de um serviço essencial, de utilidade pública, como é o serviço de saúde, sofrer aumento considerável. Ana, boa tarde. Mas dentro disso que o Ronald perguntou, como é que as pessoas têm reagido? Porque, convenhamos, a agência tem esse histórico que vocês mencionaram, muitas vezes atuando quase como uma banca de advogados dos planos, e não uma agência que deve regulamentar e, claro, observar também os direitos do consumidor, o direito das pessoas. Como é que as pessoas têm reagido? E, mais importante, essas reações são apenas de desespero ou elas podem levar a um caminho judicial? Há algum caminho para tentar evitar uma paulada como essa em tempos de crise? Um aumento superior ao da inflação? Tá, vamos lá. Acho que para isso vale um esclarecimento aqui importante, né? O reajuste que vai ser divulgado, né, e costuma ser divulgado entre abril, maio e junho de cada ano, é o reajuste dos planos, é o reajuste máximo que os planos individuais podem sofrer, né? E claro que a possibilidade de você ter um reajuste elevado assusta, e as pessoas podem, né, com certeza, fazer esse questionamento no âmbito da agência, no PROCON, e dependendo do caso, né, se for uma situação que não tem justificativa esse aumento, até questionar no âmbito do judiciário. Mas acho que vale fazer um questionamento importante aqui, um esclarecimento importante primeiro de tudo, é que o índice oficial não foi divulgado ainda, né? E é possível que ele venha mais baixo. Inclusive, quando a gente olha os dados mesmo do setor que a ANS divulga,
a indicação é de que não vai vir tão alto quanto essas estimativas. Então, é importante chamar atenção para isso, né? De qual que é o por que que tem consultoria, por que que tem gente soltando estimativa de reajuste super alto, né? E quando a gente olha para os dados oficiais da agência e para a forma de calcular esse reajuste máximo, né, a gente percebe que essas estimativas estão um pouco descoladas da realidade, estão um pouco acima do que seria esperado. E por que que eu digo isso? Porque essa fórmula de cálculo feita pela agência, né, ela foi reformulada em 2019 e 20% dessa fórmula, que calcula o teto máximo de reajuste, é IPCA, é inflação. Né? E a inflação realmente registrou aumento, a gente está aí constatando aumentos em diversos setores, a inflação vai sinalizar esse aumento. Só que 80% dessa fórmula que calcula o teto máximo, ela é composta pela variação das despesas médicas, né, de um ano para o outro. No caso, o reajuste de 2022 que vai vir agora, ele vai levar em consideração, 80% da fórmula vai levar em consideração a variação das despesas médicas de 2020 para 2021. E quando a gente olha os dados da ANS sobre isso, esse aumento não é tão grande. As despesas médicas de 2020 para 2021, a sinistralidade, a taxa de uso do plano, não aumentou tanto, não se comportou de uma maneira tão diferente de um ano para o outro. Né? Por quê? Porque ainda em 2020 e ainda em 2021, a gente teve uma redução grande na taxa de utilização do plano de saúde, né? Que conta para você fazer o cálculo do reajuste do ano seguinte. Então, é importante fazer esse esclarecimento. Um outro esclarecimento importante de ser feito é que esse reajuste vale para uma parte pequena do mercado. O plano individual hoje é 17% do mercado. A maior parte do mercado é composta de planos coletivos, que aí não tem regulação, não tem teto. A gente está preocupado com o teto da ANS, mas o IDEC está muito mais preocupado com o reajuste que os planos coletivos vão sofrer, porque não tem regulação, não tem nem limitação. Um outro aspecto é uma minoria, é um grupo minoritário, mas é o mais desarmado, o menos protegido, né? Porque hoje, inclusive, é difícil você conseguir abrir um plano individual. Você tem os planos empresariais. Quem trabalha numa empresa que fornece o plano, está ali, está coberto, pelo menos enquanto está trabalhando e alguns meses depois, se for desligado. Agora, as pessoas que têm plano individual, elas não... E só o plano individual não tem alternativa. Ou o cara para de pagar, se ele não consegue pagar, e vai para o SUS. Ou então, no SUS ele vai encontrar uma demanda gigantesca que compromete a qualidade do serviço, o tempo de atendimento. Às vezes fica meses esperando para uma consulta, não é nem para o procedimento. E precisa do plano de saúde. Se ele cair no hospital sem plano de saúde, num hospital particular, ele está frito. E a pessoa é punida, inclusive, quando envelhece. Né? Ela envelhece, obviamente a possibilidade dela usar é maior, e ela é punida com isso, com reajustes cavalares. Não há saída. O contrato diz isso, não há saída, não há possibilidade de contestar isso judicialmente. Não, super a saída e a caminho, sem dúvida, né? Primeiro, eu acho que eu queria concordar muito com o que você trouxe, que é o fato de que o plano de saúde individual é uma minoria e ele é vítima do seu próprio sucesso. Né? Porque ele, embora as empresas se recusem a oferecer e seja muito difícil para o consumidor encontrar esse plano no mercado, ele tem duas proteções muito importantes, né? Que é o que fazem ele ser bem sucedido em termos de oferecer um serviço seguro para o consumidor. Ele tem essa proteção contra aumento que a ANS estabelece o teto máximo, né? E ele tem uma proibição de cancelamento sem motivo. Então, a operadora não pode cancelar um plano de saúde individual, a não ser em caso de não pagamento ou em caso de fraude. Né? E isso gera uma situação de maior proteção. Por isso que esse mercado quer tanto focar em plano coletivo, seja empresarial, seja de adesão. Por quê? Porque esses planos coletivos não têm essa mesma proteção. Mas, de todo modo, tanto no caso do plano individual, quanto no caso do plano coletivo, se aumentou, se apertou no bolso do consumidor, há caminhos que ele pode levar em consideração. O primeiro deles, né, é avaliar uma portabilidade, é trocar de plano de saúde, né? Às vezes até dentro da mesma operadora, fazer a chamada migração, ele pode entrar em contato com a operadora e pedir uma lista de outros planos para onde ele pode migrar,
né? Se ele não for bem sucedido nisso, é fazer a portabilidade de carência, é procurar um plano de saúde equivalente ou mais barato de uma outra operadora e levar consigo as carências que ele já cumpriu. Para isso, ele precisa estar em dia com o pagamento do plano, estar há mais de 2 anos no plano e migrar para um equivalente. Que como que ele descobre isso? Ele entra no site da ANS, no Guia ANS, coloca os dados do plano dele e lá a agência vai fornecer uma lista de planos para onde ele pode migrar. Né? Esses são caminhos possíveis. Agora, se ele não tem como fazer essa migração, essa troca, porque às vezes é difícil, quando a gente fala, por exemplo, do idoso, que você trouxe muito bem, não tem muita opção para onde ir, às vezes ele está com um tratamento em curso, tem um receio muito grande dele fazer essa migração, ele pode questionar esse reajuste, né, em termos de transparência. Para o plano individual, como a agência regula e estabelece o teto, isso é um pouco mais difícil, mas no caso do plano coletivo, que é desregulado e a gente vê muita abusividade, é possível questionar, sim, é pedir acesso às planilhas. Olha, por que aumentou meu plano de saúde agora, sendo que no ano passado você teve queda nas despesas médico-hospitalares, né? Essa é uma coisa que eu acho que ninguém conseguiu explicar muito bem, as empresas não conseguiram explicar muito bem. Em 2021, a gente teve reajuste negativo nos planos de saúde individuais, né? Teve desconto na mensalidade dos planos de saúde individuais, porque teve queda na taxa de uso do plano no ano anterior. E isso não aconteceu nos planos coletivos. Isso é uma coisa que o consumidor pode fazer e a agência deveria investigar. Por que um monte de operadora de plano de saúde cobrou reajuste positivo do consumidor, sendo que teve queda nos custos, né? Então, o consumidor pode fazer isso, pode questionar a transparência, pode pedir acesso às planilhas, e se isso não esclarecer, se isso não for suficiente, ele pode, sem dúvida, levar isso para o judiciário. Ana, uma dúvida e a última da minha parte. Eu tenho recebido aqui e visto nas participações dos nossos ouvintes um volume muito grande de reclamações sobre descredenciamento. E uma coisa que, quando a pessoa vai ficando mais velha, acontece e o plano vai passando, passa de uma operadora para outra, aí é vendido, anexa a carteira e tudo mais tal. Eu nunca vi um plano ficar melhor, eu só vi plano ficar pior. E conheço casos muito próximos de planos que daqui a pouco o local a ser atendido não há. Tamanha a involução da oferta de clínicas, de pronto-socorro, entre outras coisas. Descredenciamento costuma ser um problema, ou tem sido alvo de questionamentos aí no IDEC por parte do consumidor? Tem sim, a gente tem detectado isso em diferentes casos, em diferentes situações. Primeiro que é importante chamar a atenção para um fato, de que assim, o ranking de atendimentos do IDEC é dividido por temas, né? E historicamente, pelo menos nos últimos 6 anos, o plano de saúde ocupou o lugar máximo ou segundo lugar no topo das reclamações de consumidores. Então é um problema muito grave, assim. E aí, quando a gente olha para o tema de plano de saúde, divide em subtemas, né? Reajuste é o primeiro lugar em termos de reclamação, a gente tem negativa de cobertura e aparece também descredenciamento como um subtema bastante reclamado. E aí, o que a gente percebe é algo bem parecido com o que você trouxe, que é o fato de que a gente tem o descredenciamento, a gente tem a mudança na rede credenciada, a mudança é autorizada pela lei, sem dúvida, mas ela é autorizada desde que substituída por um equivalente. Né? E tem que ter autorização da ANS para isso. Mas a gente vem percebendo que nos últimos tempos a agência, assim, ela tem sido muito permissiva com esses descredenciamentos, com esses movimentos para você alterar a rede credenciada, né? E isso tem gerado na percepção do consumidor, assim, a sensação de que a qualidade tem caído, de que você não está substituindo realmente o prestador por um equivalente. Um outro fenômeno que a gente vem percebendo também é de você substituir por um prestador, por um hospital, por uma clínica que é de propriedade da própria operadora, que é um fenômeno que a gente chama de verticalização, né, em que a operadora, quem controla os custos, também é dona do serviço e presta o serviço. E existe um certo risco nesse modelo, claro que ele tem vantagens, ele é mais econômico, mas por outro existe um risco aí de que também quem oferece o atendimento é também quem está preocupado com a conta. Né? E de que talvez haja cortes ou haja um direcionamento do cuidado muito mais focado em você economizar custo do que realmente conseguir a saúde do paciente. A gente viu isso de uma maneira muito brutal no caso da Prevent Senior, né? Que também é um modelo verticalizado, a Apivida também. E a gente percebeu, por exemplo, que a ANS autorizou descredenciamentos da Prevent Senior agora, assim, do final de 2021 para 2022, no meio de um regime de direção técnica, em que está havendo uma intervenção da agência reguladora na Prevent para resolver os diversos problemas que foram investigados no ano passado, está no meio da intervenção e autoriza mudança da rede credenciada, gente. Como assim?
Né? Faz sentido um negócio desse, de você estar no meio de um processo de corrigir qualidade assistencial, corrigir problema assistencial e você autorizar alteração na rede? Nós conversamos aqui com a Ana Navarrete, que é coordenadora de saúde do IDEC. O tema é palpitante, as pessoas se entusiasmam, claro, porque se sentem absolutamente representadas quando esse tema é trazido aqui à pauta do Acontece de toda a programação da Rádio Bandeirantes. Ana, muito obrigado pela atenção conosco, até uma próxima. A gente que agradece, até. Rede Bandeirantes de Rádio.